Por que faz sentido concluir que Miguel é Jesus? Vídeo 1. Uma introdução. Nós faremos uma série de vídeos explicando a fundo esse tema tão controverso. Nós faremos vídeos com argumentos afirmativos e negativos, ou seja, argumentos que apoiam que Miguel seja Jesus, e também refutaremos os argumentos que são usados contra esta tese. Nesse primeiro vídeo, nós apenas faremos uma introdução ao tema. Muitas pessoas não sabem, mas o entendimento de que Miguel é Jesus não é algo recente. João Calvino, que foi um dos teólogos mais influentes durante a Reforma Protestante, ao lado de Martinho Lutero e outros, disse que Miguel é um título de Cristo. Calvino disse isso abertamente. Daniel representou Miguel como o guardião da igreja, e Deus deu a Cristo a incumbência desse dever, como aprendemos no capítulo 10 de João. Conforme afirmei, Miguel pode significar um anjo, porém, adoto a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo, porque se adequa melhor ao tema representá-lo como se pondo em defesa de seu povo eleito. John Wesley, que foi um teólogo anglicano e líder precursor do movimento metodista, também pensava que Miguel é Jesus. Ele escreveu: Miguel, somente Cristo é o protetor de sua igreja, quando todos os príncipes da terra a abandonam ou se opõem a ela. A Geneva Bible é uma das mais significativas traduções da Bíblia para o inglês, precedendo a King James em 51 anos. Era a Bíblia principal do protestantismo. Veja o comentário traduzido do inglês da Geneva Bible. O anjo aqui nota duas coisas. Primeiro, que a igreja estará em grande aflição e problemas na vinda de Cristo. E depois disso, Deus enviará seu anjo para livrá-la, a quem aqui ele chama de Miguel, referindo-se a Cristo, o qual é proclamado pela pregação do Evangelho. John Gill foi um teólogo inglês da Igreja Batista e ele era de alta erudição. E sobre Miguel, conforme aparece em Daniel 10:21, ele defendeu que Cristo, o príncipe dos reis da terra, era o príncipe, protetor e guardião do povo dos judeus, identificando assim Miguel como sendo Jesus. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano nascido na Inglaterra. Em sua obra Commentary on the Whole Bible, ele defendeu que Miguel é o primeiro dos principais príncipes e que Cristo é esse grande príncipe, pois ele é o príncipe dos reis da terra. Em conclusão às citações já feitas, lemos o que diz a obra The International Standard Bible Encyclopedia. Os primitivos eruditos protestantes geralmente identificavam Miguel com o Cristo pré-encarnado, encontrando apoio para sua visão não apenas na justaposição do Filho e do Arcanjo em Apocalipse 12, mas também nos atributos dados a ele em Daniel. O dicionário bíblico de Wycliffe diz que, de acordo com alguns estudiosos protestantes, Miguel deve ser identificado com o Cristo encarnado. Mas talvez você ache que a época do protestantismo já era tardia demais para se entender Miguel como sendo Cristo. Portanto, voltemos cerca de 1000 anos no tempo para uma obra literária do segundo século chamada Pastor de Hermas, a qual fora até mesmo considerada canônica por alguns dos chamados pais apostólicos. Sobre essa obra, lemos no livro Early Christian Doctrines, escrita por J.N.D. Kelly. A esse anjo é dado o nome de Miguel, e é difícil fugir da conclusão de que Hermas viu nele o Filho de Deus e igualou-o ao arcanjo Miguel. Assim nós vemos claramente que desde o segundo século da nossa era, já havia pessoas que entendiam Miguel como sendo Jesus. Mas agora voltemos ainda mais no tempo. Filo de Alexandria foi um judeu de origem grega que nasceu antes de Jesus Cristo e foi contemporâneo de Jesus. Filo falou muito e escreveu muito sobre um ser celestial chamado Logos, o qual ele descrevia como o primogênito, que nasceu imitando os caminhos de seu pai. Para aqueles que não sabem, a expressão o Logos, ou a palavra, é a mesma expressão usada pelo apóstolo João em João capítulo 1, versículo 1. O mais interessante para o assunto em pauta, no entanto, são as seguintes declarações de Filo a respeito do Logos.
E o Pai, que criou o universo, tem dado a sua mais antiga e arquiangélica palavra, o Logos, um presente superior, estar no limite de ambos, e separou aquilo que fora criado do Criador. E esta mesma palavra, o Logos, é continuamente um pedinte ao Deus imortal em prol da raça mortal, a qual está exposta à aflição e à miséria. E é também o embaixador, enviado pelo governante de tudo, até a raça subordinada. E a palavra, o Logos, se alegra neste presente. O erudito John Gill, já citado, declarou: Philo, o judeu, chama a palavra mais antiga, ou seja, o Logos, o primogênito de Deus, de arcanjo. Ernst Henschen foi um teólogo protestante alemão. Ele alegou que Philo, por certo, concebe o Logos, a quem ocasionalmente chama de divino, theos sem artigo, mas nunca de Deus, theos com artigo, como o anjo mais alto e como a mais alta ideia ao mesmo tempo. Anjo mais alto é o equivalente a arcanjo. Miguel e as Testemunhas de Jeová. John Henry Patton era um dos editores das primitivas edições da revista Torre de Vigia de Sião do ano de 1879. Ele fazia uma distinção entre Miguel e Jesus. Curiosamente, no entanto, por volta de 2 anos depois, ele se tornou um cético e se separou da Torre de Vigia. Ele publicou um livro chamado Day Dawn, Aurora do Dia, onde ele rejeitou a crença na queda de Adão e, consequentemente, a necessidade de redenção. Ele argumentou que o próprio Senhor era um homem imperfeito. Vejam só que absurdo. Após sua saída, a edição de junho de 1883 da referida revista, na página 490, já corrigiu os erros cometidos por seu antigo editor, alegando que Miguel, o mensageiro-chefe de Jeová, não é outro senão o Senhor da Glória. Nesse vídeo introdutório, nós vimos o que muitos pensavam sobre a relação entre Miguel e Jesus. Nos próximos vídeos veremos como a Bíblia apoia esta crença. Vídeo 2. Miguel é o grande príncipe. Comecemos lendo Daniel 12, 1 e 2. E durante esse tempo pôr-se-á de pé Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor dos filhos do teu povo. E certamente virá haver um tempo de aflição tal como nunca se fez ocorrer, desde que veio a haver nação até esse tempo. E durante esse tempo, teu povo escapará, todo aquele que for achado inscrito no livro. E muitos dos adormecidos no solo de pó acordarão. Estes para a vida de duração indefinida, e aqueles para vitupérios e para abominação de duração indefinida. A fim de entendermos esse relato, precisamos compará-lo com o que Jesus disse em Mateus 24. No versículo 3, os discípulos lhe perguntaram: Quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Após uma sucessão de sinais, Jesus disse: Haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Existe uma relação inegável entre Mateus 24, 21, onde o personagem principal é Jesus, e Daniel 12, 1, onde o personagem principal é Miguel. Portanto, tanto Miguel quanto Jesus são descritos de forma singular por Daniel e Mateus no evento da Grande Tribulação. Mas vamos mais adiante. Em Daniel 12, 1, nós lemos que Miguel é o grande príncipe. Esta estrutura está no singular. Nenhum outro ser celestial é chamado de o grande príncipe, a não ser Miguel. É verdade que Daniel diz que há outros seres que são chamados de príncipes, mas nenhum deles é chamado de forma singular, assim como Miguel é chamado, o grande príncipe. Isso já faz de Miguel o anjo principal, o principal dentre os mais destacados, isto é, o arcanjo. A palavra hebraica para príncipe é sar, e indica chefe, capitão, governador, mestre, governante. Certo leitor da nossa página argumentou que esta palavra não tem o significado apenas de príncipe, mas também de chefe, governante, oficial e capitão, e que isso seria uma posição de destaque e responsabilidade hierárquica, mas não significaria jamais rei ou governante supremo na hierarquia. Mas será que isso é verdade? Essa declaração contém 2 erros. Em Daniel 8:25, nós lemos que alguém é chamado de o príncipe dos príncipes.
O teólogo presbiteriano Albert Barnes, em Notes on the Bible, identificou o Príncipe dos Príncipes como sendo o próprio Deus Supremo. A Geneva Bible também diz que se refere a Deus. E Matthew Henry diz a mesma coisa. E muitos outros comentaristas também dizem. Se esse termo é aplicado ao Deus soberano do universo, então ele não é um termo diminutivo. Alguns dizem que Príncipe dos Príncipes aqui seria o Messias. Ainda que assim fosse, isso somente reforçaria que tanto o Messias quanto Miguel são chamados de príncipes. O segundo erro é que essa declaração desse leitor pressupõe que a autoridade de Jesus seja suprema. Mas a Bíblia diz que Deus não está sujeito a Jesus, mas Jesus está sujeito a Deus. E, portanto, Jesus não possui autoridade suprema, assim como Miguel não possui autoridade suprema. Ambos estão abaixo de Deus. Em Daniel 9:25, nós lemos sobre a vinda do Messias, o líder. A palavra líder, em referência ao Messias no livro de Daniel, é um sinônimo de príncipe, conforme Miguel é chamado. Tal palavra significa capitão, chefe, líder, príncipe, governante, segundo a referência de Strong. A palavra sar é aplicada ao Messias em Isaías 9:6, onde ele é chamado de príncipe da paz. A Septuaginta grega traduziu este termo por archon. O dicionário Vine diz que esta palavra é o particípio presente do verbo archo. Reger denota governante, príncipe, e é usado em alusão a Jesus, o príncipe dos reis da terra, em Apocalipse 1:5. A Septuaginta grega diz que Miguel é Hoarchon Homegas, ou o grande governante. Quantos seres celestiais você acha que seriam dignos de receber este título? Daniel 10:21 também diz que Miguel é o vosso príncipe, o príncipe do povo de Deus. Embora outros também sejam chamados de príncipes, nenhum deles é chamado de o grande príncipe, muito menos de o vosso príncipe. Isso indica que Miguel tem uma posição singular. Além de Miguel, só existe um ser celestial na Bíblia, chamado de Hoarchon do povo de Deus, ou seja, o príncipe do povo de Deus, o governante do povo de Deus, Jesus Cristo. O povo de Deus não possui dois líderes lado a lado. A Bíblia diz que o Messias seria um líder e governante para as nações, e que o nosso líder é um só, o Cristo. Assim argumenta-se. Premissa 1. Miguel é o grande príncipe do povo de Deus. Premissa 2. Jesus é o grande príncipe do povo de Deus. Logo, visto que não há dois grandes príncipes para o povo de Deus, Miguel é Jesus. Existem algumas tentativas muito fracas de tentar invalidar este argumento, e elas serão consideradas no próximo vídeo. Vídeo 3. Um dos mais destacados príncipes. No vídeo anterior, nós mostramos que há ótimos motivos para se pensar que Miguel é Jesus. Nós argumentamos com base em Daniel 12:1, onde Miguel é chamado de o grande príncipe que se levantará. Alguns, no entanto, argumentam que Miguel não é o maior dos príncipes e que, portanto, ele não poderia ser Jesus, pois Jesus é o maior dos príncipes. Tais pessoas usam o argumento de Daniel 10:13. Veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes. Argumenta-se aqui que, visto que Miguel é um dos mais destacados príncipes, isso mostraria que há outros príncipes iguais a Miguel, e que, portanto, Miguel não poderia ser o mais destacado príncipe, e, consequentemente, não poderia ser Jesus. Mas esse raciocínio, além de falho, é do tipo amador. Por quê? Porque ele ignora todos os outros textos de Daniel que descrevem Miguel. Por exemplo, Daniel descreve Miguel como o grande príncipe, e ele também descreve Miguel como o príncipe de vocês, ou o vosso príncipe. Nenhum dos outros anjos é chamado dessa forma. O próprio anjo que relata os eventos a Daniel mostra explicitamente que Miguel é superior a todos os demais anjos. O próprio anjo que relata os eventos a Daniel diz: não há ninguém que se mantenha forte comigo nessas coisas, exceto Miguel. Então vemos que Miguel é superior a todos os outros, e isso é dito abertamente pela boca do anjo. Dessa forma, não há desculpas para que se alegue que Miguel é apenas um igual aos demais.
O fato de Daniel 10:13 dizer que Miguel é um dos mais destacados príncipes não quer dizer nem de longe que ele não seja o mais destacado dentre os principais. É muito importante da gente salientar também que Daniel não escreveu que Miguel é um dos mais destacados arcanjos. Não, um dos mais destacados príncipes. E esse é um ponto bem interessante. Nós não podemos inferir que há mais de um arcanjo com base nesse texto, mas infelizmente existem pessoas na internet que fazem esse tipo de argumento. A nota de rodapé da tradução do Novo Mundo sobre esse texto diz que uma tradução alternativa seria um príncipe de primeira categoria. Em harmonia com isso, a tradução literal de Young verte esse versículo da seguinte forma: Miguel, o primeiro dos chefes principais. O que mostra que o papel de Miguel não se limita a ser um dos principais, mas ele é o principal dentre os mais destacados. Vejamos de forma mais concreta esse raciocínio com outro exemplo. Em Esther, capítulo 6, versículo 9, menciona-se um dos príncipes mais destacados do rei, algo bem próximo daquilo que se diz de Miguel. No versículo 10, no entanto, nós lemos que o rei disse isso a Amã. No mesmo livro, porém, nós lemos em Esther 3:1 que Amã tinha a posição mais elevada do que a de todos os outros príncipes. Ora, será que alguém diria que Amã não poderia ser o mais destacado porque ele também é um dos mais destacados? É claro que não. A própria Bíblia diz que Amã era um dos mais destacados e que também ele era o mais destacado. Não há contradição nisso. Ou seja, assim como ele era um dos mais destacados, ele se destacava entre os principais. Da mesma forma, o fato de Miguel ser dito como um dos mais destacados príncipes não quer dizer nem de longe que ele não seja o mais destacado. Apenas diz que há outros que também recebem destaque. Tudo o que precisamos agora para comprovar essa tese e esse raciocínio é mostrar que Miguel é de fato o mais destacado. E isso é dito abertamente no livro de Daniel. Capítulo 12, versículo 1. Miguel, o grande príncipe. Nenhum outro anjo é chamado dessa maneira no livro de Daniel. Isso já prova que Miguel é o mais destacado. Daniel 10:21. Miguel, o príncipe de vocês, ou de Israel. Nenhum outro anjo é chamado dessa forma no livro de Daniel. Daniel 10:21. Não há ninguém que se mantenha forte comigo nessas coisas, exceto Miguel. Aqui nós vemos, além de qualquer refutação, que Miguel é superior a todos os outros anjos. E que apesar de ele ser um dos principais, isso não faz com que ele deixe de ser o principal. Isso é reconhecido por muitos estudiosos. Vejamos alguns exemplos. Após mencionar que há uma hierarquia de anjos principais, dentre os quais estão Gabriel e Miguel, Charles A. Gishen, em seu livro Angelomorphic Christology, explica: Miguel frequentemente serve como líder desta elite. O autor também menciona o anjo mais importante e mais amplamente mencionado na literatura judaico-cristã é Miguel. Ainda sobre Daniel 10:13, o erudito John Gill afirmou: chamado no Novo Testamento de arcanjo, o príncipe dos anjos, o chefe de todo o principado e poder, não é outro senão Cristo, o Filho de Deus, o primeiro dos principais príncipes. Portanto, nesse vídeo vimos que simplesmente não há nenhuma base para se negar que Miguel seja o maior de todos os anjos e o chefe singular do exército angélico. Curiosamente, no entanto, o único ser abaixo de Jeová que tem tal autoridade é Jesus Cristo. Vídeo 4. Será que Miguel reinará? No vídeo número 2, nós mostramos que Miguel é o príncipe do povo de Deus e que ele se levantará durante a grande tribulação. Em Daniel 12, 1 e 2, nós lemos: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. Vemos aqui que Miguel é o grande príncipe que se levantará em favor do povo de Deus. Não há como fugir da relação que esta passagem tem com Mateus 24:30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Perceba que o texto de Daniel 12:1 não diz apenas que Miguel, que é o grande príncipe, se levantará. Mas o escritor relata eventos muito curiosos junto com o poder principesco que Miguel assume. No relato, nós vemos que o tal poder principesco se dá em um tempo de aflição como nunca houve, escape do povo de Deus, ressurreição, salvação para a vida eterna e julgamento para o desprezo eterno. Qualquer um que tenha lido os evangelhos, sem dúvida pensará: sabe que eu já ouvi isso antes? Amigos, nós não somos tão ingênuos. Esses eventos são exatamente o que se diz de Jesus Cristo quando ele assume poder. Alguns dizem que em Daniel 12:1, Miguel não assume nenhum reino, mas que ele é apenas chamado de príncipe. Bem, no vídeo 2 dessa série nós mostramos que não é bem assim. Mas o que significa Miguel se levantar? Se começar a ler o capítulo anterior, o capítulo 11, verá que a partir do primeiro versículo o anjo começa a relatar a Daniel uma briga de dois reis, o rei do norte e o rei do sul. Às vezes um rei atua como supremo, ao passo que o outro fica inativo, e há períodos sem conflito. Mas então irrompe de repente outra batalha, e o conflito prossegue. Em resumo, Daniel relata uma sucessão de reis e reinos que se levantam e caem. Enquanto fizermos uma análise do capítulo 11 de Daniel, foque sua atenção nas expressões rei, príncipe, levantar-se e manter-se de pé. Daniel relata que 3 reis se levantarão na Pérsia. Depois ele segue relatando que um rei poderoso se levantará e reinará, e que quando ele tiver se levantado, seu reino será quebrado, e o rei do sul, isto é, um de seus príncipes, se tornará forte. Perceba que nesse contexto, príncipe e rei são praticamente equivalentes. Daniel prossegue dizendo que o rei do norte se manterá de pé, e que no lugar dele se levantará um broto das raízes dela, e ele irá ao exército contra a fortaleza do rei do norte. Daniel diz que muitos se levantarão contra o rei do sul, e o rei do norte chegará e levantará uma rampa de ataque, e que ninguém ou nenhum reino se manterá de pé diante dele. Se levantará alguém que fará um exator passar pelo reino esplêndido. Se levantará um desprezado a quem não darão a majestade do reino. E ele, o rei do norte, não se manterá de pé. Por todo o capítulo 11 de Daniel, nós vemos um relato cinematográfico de reis, reinos e príncipes que se levantam, derrubam outros, são derrubados, se mantêm de pé. E ao final dessa batalha épica através dos séculos, Daniel encerra sua descrição desse jogo de príncipes e reis que se levantaram e se mantiveram de pé com a seguinte frase. Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor do povo a que você pertence. Atente às expressões levantará, o grande príncipe, e está de pé. Exatamente os mesmos termos que Daniel usou para descrever toda a sucessão de reis da batalha épica entre o rei do norte e o rei do sul. Eu creio que este ato de Miguel esteja absolutamente claro. Miguel é indiscutivelmente o governante selecionado por Deus, o governante do reino de Deus. Absolutamente tudo nesse relato aponta para essa conclusão. Curiosamente, no entanto, o único governante do reino de Deus é Jesus Cristo. Vídeo 5. Quem é o líder dos anjos? Nos vídeos anteriores, nós fizemos uma análise cabal do livro de Daniel, no que tange ao arcanjo Miguel. Agora vamos incluir o Novo Testamento na análise desse personagem único. Vejamos quem João identifica como sendo o líder do exército angélico. Apocalipse 12:7. Miguel e os seus anjos batalharam. O grego original diz assim, ou seja, o Miguel e os anjos dele. Aqui nós vemos Miguel acima dos anjos. A Geneva Bible, já citada nos vídeos anteriores, diz sobre a liderança dos anjos. Miguel, ou seja, Cristo Jesus, o líder dos anjos. Sobre Miguel e seus anjos, em Apocalipse 12:7, a obra já citada também diz: Cristo é o príncipe dos anjos, o cabeça da igreja.
Joseph Benson, que foi um ministro metodista, disse sobre Daniel 10:13: o Deus Todo-Poderoso enviou um anjo superior, Miguel, cujo nome às vezes é dado ao próprio Cristo. E. W. Bullinger foi um teólogo e clérigo anglicano e professor de estudos bíblicos. Ele declarou em sua obra, The Companion Bible, que Miguel é o governante angélico especial de Israel. O escritor também disse algo muito importante sobre o fato de Miguel ser chamado de o arcanjo. Bullinger diz abertamente: nenhum outro anjo leva este título. Mas algo ainda mais curioso é a referência cruzada que o autor coloca junto a tal declaração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde Jesus é dito como vindo com voz de arcanjo. Alguns pensam que Miguel não é o único arcanjo, porque Daniel 10:13 diz: Miguel, um dos príncipes mais importantes. No entanto, leia quantas vezes quiser, mas esse texto não diz que Miguel é um dos arcanjos. Não. A palavra arcanjo não existe no plural na Bíblia. E ninguém na Bíblia é descrito como o líder do exército angélico, a não ser Miguel e também Jesus. Albert Barnes, que foi um teólogo presbiteriano, disse: a palavra arcanjo ocorre apenas em um outro lugar nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 4:16, onde lemos que Jesus virá com voz de arcanjo. Adam Clarke foi um teólogo metodista e erudito britânico. Em sua obra Commentary on the Bible, ele reforçou a ideia de apenas um anjo líder. Ele disse: deve-se notar que a palavra arcanjo nunca se encontra no número plural nos escritos sagrados. Pode haver apenas um único arcanjo, um chefe ou chefe de todo o exército angélico. Nem a palavra diabo, tal como se aplica ao grande inimigo da humanidade, é encontrada no plural. Só pode haver um monarca de todos os espíritos caídos. Miguel é este arcanjo e chefe de todas as ordens angélicas. O diabo, o grande dragão ou Satanás, é chefe de todas as ordens diabólicas. Quando estes dois exércitos se opõem um ao outro, eles dizem agir sob estes dois chefes, como líderes. Portanto, em Apocalipse 12:7 disse: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Tendo deixado isso claro, analisemos algumas passagens no Evangelho de Mateus. Ao ler estas passagens, tenha em mente o que João disse a respeito de Miguel. Apocalipse 12:7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Então aqui nós temos um líder para cada exército angélico. Vejamos agora, Mateus 24, 30 e 31. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, e enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Versículo 31. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória, e com ele todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Então aqui nós temos o exército de Cristo com os seus anjos. Agora veja o contraste que Cristo faz. 10 versículos à frente. Versículo 41. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então note que em Mateus capítulos 24 e 25, Jesus apresenta dois grupos inimigos: o Filho do Homem e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos. Os mesmos grupos inimigos apresentados em Apocalipse: Miguel e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos. 2 Tessalonicenses 1:7 nos fala da ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu com os seus anjos poderosos, a mesma relação que Miguel possui com os anjos. E por último, Mateus capítulo 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e estes reunirão dentre o seu reino todas as coisas que causaram tropeço, e os que fazem o que é contra a lei, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Os contextos que tratam de Jesus e seus anjos são contextos de destruição eterna, o mesmo tipo de contexto no qual Miguel assume o poder como príncipe em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a desonra e o desprezo eterno. Portanto, fica claro que o papel que Miguel desempenha é exatamente o papel de Cristo. Por isso, a inferência mais lógica a ser feita é: Miguel é o próprio Cristo. Vídeo 6. O Senhor te repreenda.
No quinto vídeo dessa série, nós mostramos que o arcanjo Miguel é o único líder do exército angélico. E também mostramos que Jesus Cristo é esse líder. Dessa forma, há válidos motivos para se concluir que Jesus é Miguel. Nesse vídeo, veremos alguns argumentos que são usados a fim de tentar provar que Jesus não é Miguel. Eu estudei cabalmente todos os argumentos contra e a favor da crença de que Jesus é Miguel, e eu posso garantir a vocês, não existe nenhum único argumento bom contra esta crença. Nenhum. Um dos argumentos usados é o seguinte, Judas 9 diz, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição ou julgamento, mas disse, o Senhor te repreenda, segundo Almeida atualizada. Uma tradução mais exata seria dizer que Miguel não proferiu um julgamento contra o diabo. Alguns argumentam que Miguel não tinha autoridade para proferir um julgamento ao diabo, mas Jesus, em Mateus 4,10, disse, vai-te, Satanás, o que provaria que Jesus é maior que Miguel. Esse argumento, no entanto, é bastante pobre e cronologicamente desconexo. Nós precisamos entender que esse evento, relatado em Judas 9, ocorreu cronologicamente muito antes de Jesus receber qualquer autoridade de Deus para julgar. E Jesus ainda não julgou o diabo. Jesus disse para o diabo sair da sua frente em Mateus 4,10. Desde quando que mandar alguém sair da sua frente é a mesma coisa que colocar tal pessoa na cadeia? É importante notar que Miguel não disse que o Senhor Jesus te censure. Aqui nós temos uma paráfrase de Zacarias 3,2, onde o anjo de Jeová diz ao diabo, que Jeová te censure. E agora surge um ponto curioso. Miguel apontou para a autoridade suprema, Deus, não para Jesus ou para o futuro Messias. A Bíblia Israelita Judaica é uma das traduções que temos em português que usa o nome de Deus no Novo Testamento. Ela diz, Jeová te repreenda. O Códice Sinaítico é um dos 4 grandes códices uniciais, uma antiga cópia manuscrita da Bíblia em grego koiné. E como vocês podem ver na imagem aqui, ali diz, Deus te repreenda, não Senhor. É importante notar que várias traduções do Novo Testamento para o hebraico usam o tetragrama nesta passagem. Vejamos apenas um exemplo, as Escrituras Gregas Cristãs em hebraico de Thomas Fry, Londres, 1817. Aqui nós vemos em Judas 9 a presença do tetragrama, uma referência ao Ser Supremo, não a Jesus Cristo. Então aqui nós temos um ponto muito importante. Quando Miguel tem uma disputa com o diabo, ele não invoca o poder do futuro Messias, mas o poder supremo. Exatamente o que esperaríamos caso Miguel seja o primeiro abaixo de Deus. Norman Champlin, respeitado erudito, confirma isso. Ele diz, Miguel deixou nas mãos de Deus o repreender a Satanás. Somente Deus pode fazer isso. Assim, nós vemos claramente que Miguel não era um anjo subordinado ao futuro Messias, conforme alguns tentam alegar por este argumento. Se assim fosse, Miguel poderia muito bem ter dito, quando o Messias vier, ele te repreenderá. Ou, o Messias te repreenderá. Ou algo similar. Na verdade, esse argumento que rebatemos é muito pobre. Mas conforme foi dito, não existem bons argumentos contra a crença de que Miguel seja Jesus. Vídeo 7. O homem vestido de linho. Comecemos lendo Daniel 10, 5 e 6. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho. Daniel 12, 6. Um deles disse então ao homem vestido de linho. Daniel 12, 7. Depois ouvi o homem vestido de linho. Muitos pensam que esse homem vestido de linho é uma representação de Jesus. Vejam o que este homem vestido de linho disse a Daniel. Daniel 10, 13. Miguel veio me ajudar. Então o argumento funciona assim. Se o homem vestido de linho é uma representação de Jesus Cristo, e esse homem ou anjo foi ajudado por Miguel, então há 2 pessoas. Portanto, Miguel não poderia ser Jesus caso o homem vestido de linho seja Jesus. Mas a tese que defendemos aqui é, o homem vestido de linho não é Jesus Cristo. E mesmo que você pense que Jesus é o próprio Deus, que Jesus não é um ser angélico, que Jesus não é o arcanjo, que Jesus não é Miguel, você também concordará conosco. Você entenderá melhor essa explicação até o final desse vídeo. Nós podemos estar certos de que o homem vestido de linho não é Jesus Cristo, e você nem precisa acreditar que Jesus é Miguel para entender isso.
O homem vestido de linho, em Daniel 10:13, disse: Mas o príncipe do reino da Pérsia. Aqui ele se refere a um ser angelical demoníaco. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim, isto é, ao homem vestido de linho, por 21 dias. Então Miguel veio me ajudar. Se o homem vestido de linho fosse o Logos, isso implicaria que um único ser espiritual inimigo, um único anjo de Satanás, seria capaz de impedir o próprio Jesus Cristo, o Logos. Portanto, sendo que o Logos, ou Jesus Cristo, é mais poderoso do que qualquer outro anjo, não parece haver lógica nenhuma em alegar que o homem vestido de linho seja o Logos. Na perspectiva trinitária, o Logos é Deus. Dessa forma, um trinitário deveria achar absurda a ideia de que o Logos pediu ajuda para Miguel para enfrentar um anjo de Satanás. As testemunhas de Jeová entendem que o Logos é mais poderoso do que qualquer outro anjo. Assim, seja qual for a perspectiva trinitária,